Olá, irmãs. Como é que foi o workshop? Levanta assim a mão se foi legal. Ó, glória a Deus. Vocês estão recebendo assim porções, sendo cheias de muitas ferramentas da palavra do Senhor, de entendimento, de compreensão. E nós vamos continuar aqui. Está preparada? Fala aí para sua irmã, se prepara. Abre o coração. Deixa o rio fluir. Amém? Vamos orar mais uma vez? Bota a mão aí no seu coração, bota a mão na sua mente, na sua cabeça. Senhor, mais uma vez nós estamos aqui diante da Tua presença, Pai. Nós submetemos o nosso coração, a nossa mente, a ministração do Teu Espírito Santo. Senhor, o Senhor é o único que tem autoridade sobre nós. Nós queremos, ó Pai, submeter a nossa mente, o nosso coração, as nossas emoções, o nosso corpo, tudo o que temos, tudo o que somos ao Senhor. Fique em liberdade aqui, Senhor, seja sobre nós. Traga sobre nós a revelação do Teu coração. Nós pedimos, ó Pai, a palavra viva, a palavra que nos cura, a palavra que liberta, a palavra que nos transforma, a palavra que escreve a nossa história a partir de Cristo Jesus. Em nome de Jesus, amém, amém. Queridas, recebi a notícia muito boa, mas que às vezes você pode falar assim, que os livros acabaram. Mas as pessoas estão me perguntando também, Larissa, qual a diferença da primeira edição para a segunda edição? Tudo o que tem na primeira tem na segunda. A diferença é que na segunda eu coloquei os exercícios de cada capítulo, eu acrescentei os exercícios para que você possa fazer a leitura e fazer o seu processo de digerir aquela palavra, digerir os princípios, ou como a pastora Morgue aqui fez, o clube de leitura. Quem participou? As meninas participaram, muitas participaram, depois a gente vai fazer uma foto, tá bom? Um clube de leitura do livro. Como o clube de leitura funciona? Geralmente reúne 2, 3 pessoas, 4, 5, e nós vamos fazer o processo de leitura juntas, uma coordenadora do grupo, e nós vamos ali compartilhar sobre cada capítulo. Aqui nessa segunda edição tem o roteiro das perguntas para você fazer esse processo. E aqui também tem um extra do meu processo de cura que eu não coloquei aqui, coisas que eu acrescentei do meu processo terapêutico com a doutora Ilma, eu coloquei aqui nesse livro, poucos detalhes, mas foram acrescentados. E eu estava conversando com as pastoras, né, como que a gente vai fazer para aquelas mulheres que querem adquirir o livro. Já enviei para cá, né, antes de chegar, uma outra caixa de livros que vai chegar essa semana. Então, nós abrimos ali uma lista, você vai pagar e colocar o nome naquela lista. E vai ter um bônus para você que não conseguiu ter fisicamente esse livro, aqui e agora. O bônus é o seguinte, eu vou passar para a Morgue, para a pastora Morgue, 2 datas que eu vou me encontrar online com essas mulheres que compraram o livro e não conseguiram tê-lo na conferência. Deve chegar quarta, no máximo quinta-feira. A pastora Morgue vai distribuir esses livros para as pessoas que compraram aqui na conferência, ok? Uma forma de bonificar, de suprir, né, essa ausência do livro aqui. Então, a gente vai agendar 2 datas, provavelmente uma no mês e outra no outro mês, para dar tempo. E aí vocês vão aí juntar 5, 6, 7 mulheres, vai falar para a pastora, eu quero participar desse encontro com a Larissa online. E ali online a gente vai conversar, compartilhar, orar sobre o seu processo de leitura junto comigo. Amém? Então a lista já está lá, eu acho que está, né? Tá? Ok. E aí você pode fazer isso. Amém?
Vamos então continuar com o nosso processo? Vamos continuar nos princípios da palavra. Ele e sempre será através da palavra que nós vamos ter cura. Amém? Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 18, versículo 23 a 27. Um texto muito conhecido. O princípio do perdão. Ficou por último porque aí quebra a gente, depois a gente não consegue ficar de pé, né? Então eu falei, se quebrar mais cedo, não vai dar para... Então quebra agora, porque aí já... Ai, Senhor, princípio do perdão. Vamos lá, Mateus 18, 23 a 27. Vocês conhecem esse texto, mas eu vou ler. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga. 26. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava, tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. 27. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Na Nova Almeida diz assim, na NVI diz assim no versículo 27. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e deixou ir. Na NTLH diz, o patrão teve pena dele, perdoou a dívida e deixou que ele fosse embora. Mandou-o embora, perdoou-lhe a dívida, cancelou a dívida e o deixou ir. Deixou que ele fosse embora. Perdão, do latim tardio, vem perdonare, que é dar, doar, deixar ir. Perdão é dar, doar, deixar ir embora, abrir mão do seu direito. Queridas, quando Deus começou a restaurar os princípios dele no meu coração, eu sabia que Deus ia chegar lá. Eu sabia que Deus ia chegar ali. Só que eu fui caminhando. E de todos esses princípios, quando chegou no princípio do perdão, foi um momento que Deus me convidou, me pegou pela mão e falou assim, filha, você precisa entrar neste lugar. E eu fiquei pensando, Senhor, que lugar? O direito que você tinha e que você requer desse direito de ter tido seu pai e a sua mãe. E aí, num processo constante, 7 dias, você vai ler isso no livro, 7 dias, todos os dias, eu entrava no quarto, sentava no chão, era onde eu tinha meu tempo com Deus, sentada no chão, com as pernas cruzadas, naquele quarto onde eu deitei, com a cabeça para baixo e fiz a oração, era aquele quarto que eu me encontrava com Deus. E ali, o Senhor falou, lembra, filha, lembra quando você queria que a sua mãe te levasse na escola e ela não podia caminhar? Eu falei, lembro, Senhor. E o choro vinha como uma rolha que você tirou assim, pof. Então, filha, eu estava lá. Lembra, filha, quando você fez o seu 3º ano do ensino fundamental e a sua mãe estava na UTI, o que você mais queria é que ela estivesse em casa, pof, vinha aquele choro. E eu falava, lembro, Senhor. Então, filha, eu estava lá. Lembra, filha, quando você começou a estudar e você queria o conselho da sua mãe, você queria a presença dela, e você queria que ela fizesse almoço, comida, lembra disso, filha? Jorrava aquele choro, e eu falava, lembro, Senhor, eu estava lá.
Deus começou a visitar os lugares do meu coração em que eu segurava o meu direito de ter tido a minha mãe nos momentos mais específicos da minha vida. E em todos esses momentos, eu ouvia a voz daquele que nunca me abandonou. Ele falava, eu estava lá. Lembra quando você sentia vergonha, quando às vezes a sua mãe vinha caminhando e as pessoas ficavam perguntando o que aconteceu, o que sua mãe tem? Nananã. Então, filha, eu estava lá, eu estava lá, eu estava lá. E sentada no chão 7 dias, sentada no chão e Deus visitando o meu coração e com as mãos fechadas, eu estava literalmente com as mãos fechadas. Deus começou a visitar as memórias do meu pai. Lembra, filha, quando você queria isso, quando você queria isso, quando você queria a presença do seu pai, ele não estava mais lá. Quando você queria que o seu pai estivesse ao seu lado naquele momento e ele não estava mais lá. Lembra quando seu pai foi para a UTI e internou por causa do problema cardíaco? Então, filha, eu estava lá, eu estava lá, eu estava lá. Eu fui lá antes de você existir. Eu já tinha ido lá. Quando você passou por isso, eu já havia morrido na cruz por você, para que hoje eu pudesse te restituir tudo o que você perdeu. Eu estava lá. Queridas, naquele momento de choro em que Deus foi visitando os lugares que eu fazia um requerimento do meu direito, o Senhor falou, abre mão do seu direito para receber o que você não tinha direito. Sentada no chão, com as mãos fechadas, e eu falava, Senhor, eu tinha direito. Eu tinha direito do meu pai ter entrado comigo no meu casamento. Eu tinha direito de ter tido uma mãe que fizesse isso, que fizesse uma comida, que fosse na escola ver as minhas notas. Senhor, eu tinha direito. E eu segurava isso nas mãos, e eu quero projetar aqui uma frase. Todo o cativeiro, ele está ligado a uma dívida. Todo o cativeiro. Antes de colocar, eu vou processar para que a gente possa entender. O Senhor falou assim, filha, existe uma dívida no seu coração que você segura essa dívida. E ela é real. Ela é real. É real isso que você está requerendo do Senhor. É real, é verdadeiro. Mas aí Deus foi trazendo ao meu coração que o perdão, ele se relaciona à dívida e à culpa. Filha, você está requerendo algo, você está fechada em algo que é válido, que é real, que era o seu direito. Mas existe um lugar no perdão que vai te habilitar a viver para além daquilo que você está requerendo de mim. E aí Deus me levou à definição da dívida e do perdão. Deus me levou ali naquele texto de Eliseu e a viúva. A viúva tinha um marido ali que morreu e tinha uma dívida. E ela chega para Eliseu, para o profeta, e fala, meu marido morreu. E os credores estão chegando aí para levar os meus filhos. Por quê? No Antigo Testamento, não só no Antigo Testamento, isso é uma lei espiritual. Toda dívida aprisiona uma geração. Quando os credores, naquela época, de uma forma bem mais clara no Antigo Testamento, se uma pessoa tinha uma dívida e ela não tinha como pagar, os filhos, a casa, ela tinha que trabalhar para pagar a dívida. Então se tornava o quê? Um escravo para que pudesse o quê? Quitar a dívida, para que a dívida fosse paga. Entenda isso no mundo espiritual. Deus falou assim, filha, quando você carrega uma dívida e você fica requerendo a dívida, você aprisiona a sua vida e a sua geração. O profeta falou assim, o que você tem em casa, viúva? Ela tinha um pouco de azeite, ela tinha uma vasilha de azeite. E o profeta falou, vai
catar vasilha aí, pede a vizinha, vai pedindo. Você vai entrar em casa e com o que você tem na sua casa, o azeite vai multiplicar e você vai quitar a dívida e ainda vai viver do que sobrou dela. O azeite que cura, quita a sua dívida e te libera para prosperar. Profeticamente, o texto de Eliseu e da viúva, para mim, fala de um azeite que foi conquistado por Jesus, aonde ele quitou o escrito de dívida que era contra a minha vida e a sua vida e me curou. Você está entendendo a relação que existe entre dívida, cativeiro, perdão e culpa? E geralmente a dívida, ela vem com a culpa. Ela lança sobre os seus ombros uma culpa. A viúva estava tomando sobre ela a culpa de uma dívida que não era dela, mas estava sobrecarregando a sua geração. E aí o Senhor falou comigo: filha, eu vou te levar a um lugar aonde o cativeiro da dívida vai ser quebrado. Entenda essa frase. Agora acho que pode projetar que a gente consegue entender essa frase. O Senhor falou assim comigo: filhos que nasceram no cativeiro dos pais herdam as dívidas dos pais. Você, que é da sua geração, vive num cativeiro, aprisionada a uma dívida, segurando um direito que era válido. É um direito válido. Mas você, na força do seu braço, na insistência de requerer o que te faltou, você segura a dívida. Os seus filhos nascem com a visão da sua dívida. Deixa eu te dar um exemplo. Eu não sei por que a minha mãe não gosta da minha tia, eu também não gosto. Você nem sabe o porquê que você não gosta, mas você não gosta, porque sua mãe não gosta. Eu não sei porque o meu pai, ele tem esse hábito, ou isso, ou dívidas geracionais. Na minha família, é comum as pessoas, parará, eu também. Cativeiro geracional. Filhos que nasceram no cativeiro dos pais herdam a dívida dos pais. Penhora o filho, penhora a família para pagar uma dívida que nunca poderá ser paga no mundo espiritual. Apenas o sangue de Jesus pode quitar essa dívida. Queridas, quando eu olho para o texto de Mateus, diz o seguinte: não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher e os filhos. Isso em Mateus. Para quê? Para quitar a dívida. Se João deve algo para Marcos e não tem como pagar, Marcos, querendo receber o que lhe deve, prende a vida e a geração de João por causa da dívida. Ou seja, a geração do devedor fica aprisionada, penhorada, ligada à pessoa ferida, fica amarrada no passado, até que se pague a dívida. Quem você está prendendo no coração para te pagar o que te deve? Quem na sua história deveria ter feito algo e não fez, ou fez o que não deveria ter feito, e você está aí, segurando, transferindo para hoje dívidas passadas, transferindo para um pastor, para um líder, para um professor, para o chefe, para uma amiga, a quitação de uma dívida que está lá atrás. Quando a gente se relaciona com alguém na expectativa de que ela supra as minhas necessidades, eu sempre vou viver na dívida. Quando eu me relaciono com alguém na expectativa de que ela vai me suprir, que ela vai suprir as necessidades da minha alma, eu sempre estou na escassez, na dívida. Eu sempre estou ali, dá,
dá, dá. E nunca se sacia. Porque não é da ordem do natural, é da ordem do espiritual. Você quer tomar sobre você, minha irmã, em nome de Jesus, uma nova veste. Nós precisamos alinhar o nosso coração para este lugar. Agora sim, projeta a frase que o Senhor me falou. Filha, o seu direito é legítimo. O seu direito é real. Abre mão do seu direito para receber o que você não tinha direito. A minha graça te aguarda e a minha honra te surpreenderá. Deus me levou a um lugar onde ali sentada, depois de visitar as minhas memórias, visitar os meus pensamentos, chorando, o Senhor falou, eu vou te levar a um texto que vai te clarear sobre o que é o perdão. Levíticos 25, de 8 a 12, fala sobre o ano jubileu, o ano do perdão. Se você quiser ler, a gente vai ler rapidinho, Levíticos 25, de 8 até 12, se puder projetar. E nesse texto, o Senhor falou, filha, esse é o ano Kairos do seu perdão. Esse é o ano que você vai deixar ir embora. Pessoas que você aprisionou no seu coração, que você guardou na sua alma. Olha o que diz lá. Contem 7 semanas de anos, isto é, 7 anos vezes 7, o que dá um total de 49 anos. Então, no dia 10 do 7º mês, que é o dia do perdão, mandem um homem tocar trombeta por todo o país, pois esse ano, que vem depois de cada 49 anos, é o ano sagrado da libertação, em que vocês anunciarão liberdade a todos os moradores do país. Nesse ano, todos os que tiverem sido vendidos como escravos, todos que tiveram sido aprisionados na terra do meu coração como escravos, voltarão livres para suas famílias, e todos os campos que tiverem sido vendidos, voltarão a pertencer ao primeiro dono. Aqui nesse texto o Senhor falou, libera o seu coração. Toca a trombeta do ano do perdão, que era isso que era feito, anunciando escravos, pessoas que eu aprisionei no meu coração. Eu não te prendo mais. Deixe ir embora, liberando o perdão. O perdão é a conexão da autoridade e da honra. O perdão restaura a honra. O perdão restaura o lugar de autoridade. O perdão restitui o lugar de autoridade. E ali no chão do meu quarto, ali sentada, depois de tudo que Deus foi falando, e eu fui falando, sim, Senhor, eu queria que tivesse sim. E o Senhor falava, eu estava lá, eu nunca te deixei. A dor ia drenando para aquele que foi moído pelas minhas transgressões. A dor foi indo para aquele que é o único capaz de levar dores. Foi indo. E aí, no último dia, no 7º dia, eu falei, Senhor, já desconfigurada, eu abri as mãos literalmente, eu falei, Senhor, eu abro mão do meu direito. Eu abro mão. Abri mão do meu direito. E ali orando, fechou aquele dia. No outro dia, quando eu fui abrir o meu devocional, sentei no chão, Senhor, meu devocional. E naquele momento, o texto do dia era, Tu és meu filho amado, em quem me comprazo. Filha, eu não permito que nenhum filho meu perca algo que eu mesmo não posso substituir. A minha medida para a sua perda é recalcada, transbordante, porque a minha graça não se contém. O que você perdeu, você quer ser restituída por mim ou pelos homens?
por quem você quer ser restituída. Queridas, nós vivemos numa sociedade secularista, consumista, pós-moderna, independente. Tem coisas que são boas e tem coisas que não são boas. Onde perder algo machuca o nosso ego. Você quer afagar o seu ego? Segura um direito. Você quer afagar a sua alma? Segura o seu direito, porque é meu direito. Nós vivemos numa sociedade onde a palavra de Deus diz que a mente está obscura. As pessoas olham e não enxergam, ouvem e não escutam. A palavra de Deus diz que nós ganhamos perdendo. Perder é perdão. Como diz a doutora Ilma, uma perda grande. Perdão. Perder é perder. Mas a gente não quer perder. A gente quer ficar segurando coisas legítimas, reais. E Deus está falando assim, a minha medida de restituição, ela é superabundante. Eu vou te restituir. Queridas, o Senhor, essa tarde, está nos convocando. O Senhor está nos convocando a liberar, a deixar ir embora direitos. Larissa, eu tinha direito a respeito? Tinha. Abre mão do seu direito. O restituidor, ele só vem na medida da abundância quando ele encontra espaço. Enquanto você segura, você não dá espaço para a restituição dele. Você não dá espaço para a graça dele. Você fica sempre na dívida. Nesse momento, surgiu o nome do livro Filho Amado. Naquele dia, no chão do meu quarto, quando o Senhor falou, tu és minha filha amada, em quem me comprazo, entrou o princípio da paternidade de Deus no meu coração. O princípio da paternidade de Deus no nosso coração perpassa uma mulher obediente e corajosa. Eu não consigo, eu tenho muitas falhas ainda, muitas, bastante, mas bastante, muitas. Porque a caminhada de um cristão é de quê? De glória em glória, ok? Mas eu não consigo olhar para a Bíblia, ir para Hebreus, capítulo 11, o capítulo da fé, chegar aqui em Hebreus e ler sobre Abraão, Noé, Raabe, Ruth, Esther, Moisés. Eu não consigo olhar para Atos, Efésios, encontrar Pedro, Paulo, João, mulheres, Lídia. Eu não consigo olhar para a palavra de Deus e não encontrar nela homens e mulheres que perderam e ganharam uma sobremedida da graça, da vida, da paz, da cura, da restauração, da libertação que há somente em Cristo Jesus. Não tem. Queridas, o convite do Senhor Jesus, essa tarde, é para assumir um princípio que é o princípio da cruz. Quando você vive achando que o mundo te deve alguma coisa, quando você acha que você tinha direito a isso ou aquilo e se torna cobradora de dívidas, coisas que você perdeu no passado, sentimento de injustiça com você, por coisas que foram tiradas de você, dores das quais você foi exposta, abandono, traição, sofrimento, injustiças, tudo isso gerou no seu coração um sentimento de ira, de justiça própria, sensação que você não merecia ter passado o que passou, e uma sensação de que sempre te devem alguma coisa. E no fundo, você só queria ter sido amada, aceita, respeitada, cuidada e protegida.
Todos esses sentimentos não resolvidos ficam guardados no coração, obstruindo o fluxo da vida, fazendo você perder a sua identidade e te prendendo no passado. Precisamos perdoar as dívidas, abrir mão do nosso direito e lidar e entregar as nossas dores ao único que é capaz de perdoar todos os nossos pecados. Isaías, capítulo 53, versículo 4 até o versículo 5, 4 e 5. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o considerávamos castigado por Deus, por Ele atingido e afligido, mas Ele foi transpassado. Na outra versão fala, Ele foi moído pelas nossas iniquidades. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A cura vem quando toda a dor que está no seu coração é drenada para aquele que é o único capaz de levar dores, quitar a nossa dívida e gerar vida. O perdão é o caminho da libertação, é o caminho da cruz. Pisa na cabeça, literalmente, do inimigo com o perdão. Quebra esse cativeiro da sua história, abrindo mão do seu direito. E aí Deus me falou assim: filha, depois que eu passei por esse processo, você vai ler lá no livro. Quando você olhar para trás, você vai ver agora a minha cruz. E atrás da cruz, os seus pais. Eu me interponho entre você e os seus pais. Você não será mais lembrada por aquilo que aconteceu com você. Você será lembrada por aquilo que eu fiz em você. Você quer ser lembrada como? Como que você quer ser lembrada? Identidade não é o que eu fiz. Identidade não é o que eu faço. Identidade não é o que fizeram. Identidade é o que Jesus fez por mim na cruz. Eu sou o que Ele fez. Eu sou o resultado daquilo que Ele fez na cruz. Identidade passa pelos princípios da cruz. Toma sobre você esses princípios, toma sobre você as vestes, toma sobre você a coroa, toma sobre você o anel no dedo, as sandálias nos pés, assume um novo lugar. E aqui eu quero me lembrar de Ruth. Ruth e Noemi, que ficaram viúvas, porque perderam ali os maridos, elas foram para Moabe. Em Moabe, a Bíblia não fala porquê, mas eles morreram, elas ficaram viúvas e elas voltaram para Belém. Noemi era uma israelita, ela volta para a casa do pão, Belém. E Ruth, sua nora, volta com ela. E diante ali de uma lei do levirato, que é uma lei onde o parente mais próximo poderia se casar com Ruth para dar para Ruth uma nova história, ali eu encontro o princípio. Ruth, capítulo 2, 11 e 12, diz o seguinte: Boaz. Ruth é uma tipologia. Ruth, o livro de Ruth aponta para o Novo Testamento. Ruth é uma tipologia nossa, que não somos judeus. Ela entrou na genealogia de Jesus. E Boaz aponta para Jesus, o resgatador, o restituidor. Então, Ruth, viúva, naquele contexto, eu encontro assim: Boaz respondeu para Ruth: contaram-me tudo o que você tem feito pela sua sogra, depois que você perdeu o marido, como deixou seu pai, sua mãe e sua terra natal, para virem para um povo que pouco conhecia. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Eu encontro aqui o princípio do perdão. Ruth, ela abre mão
Ela abre mão daquilo que ela tinha direito. Ela abre mão de tudo aquilo que ela poderia ter tido. E naquela época, queridas, uma mulher que não era casada e não tinha filhos, o contexto era muito peso para essa mulher. Ruth não perdeu apenas o marido, ela perdeu um sonho. Ela perdeu uma dignidade. Ruth não tinha marido, não tinha esposo, não tinha nada ali praticamente diante daquela sociedade. Ruth deixa para trás, ela deixa ir embora. Ela vai para Belém junto com a sua nora. E no campo de Boaz, Boaz era o dono da fazenda. Ele era aquele que cuidava daquela fazenda. Ali no campo de Boaz, ela encontra o resgatador. E da boca dele, ela ouve: o Senhor te restitua por aquilo que você perdeu. Enquanto eu escrevia essa palavra, Deus falou assim: filha, fale sobre a medida da restituição e a medida da semeadura. A medida da restituição é a medida de Deus para suprir tudo o que você perdeu. Essa é a medida da restituição. Graça. Restituição, medida da restituição, é a medida de Deus sobre você, sobre tudo o que você perdeu. Porque Deus não permite que nada seja tirado de você, que Ele não possa restituir. E a medida da semeadura é a medida da sua jornada. É a medida daquilo que você semeia no presente para que a sua futura geração possa colher. A medida da semeadura é uma medida geracional. Queridos, não tem outro lugar para a gente ir que não seja para o perdão. A medida da paternidade, ela é uma medida que só Cristo Jesus pode nos dar. João diz o seguinte, João 14: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e não conhece, mas vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e em vocês. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. O Senhor falou: filha, você abriu mão do seu direito. Eu te restituo com a minha paternidade. E eu vivo com você e eu vivo em você. A medida do Espírito da verdade, o Espírito Santo, não é assim, o Espírito Santo, sei lá, Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. E ele vive com e em. O abandono, ele é retirado da sua alma. O espírito de orfandade vai embora. E você está com e em. Nunca mais te deixarei. Jamais te abandonarei. A paternidade de Deus se concretiza no lugar de obediência. E eu não poderia fechar essa palavra sem fazer esse apelo. Pesa muito levar pessoas. Pesa muito cobrar dívidas, cansa a alma, frustra o coração. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Você quer se apropriar, minha irmã, da paternidade de Deus? Deus está te convidando a abrir mão do seu direito. Não sei qual que é o seu direito, mas eu sei qual que é a restituição. Eu conheço a restituição. É a graça. A restituição do Senhor é graça. Graça. Sabe o que é a restituição do Senhor? A imagem que eu tenho é uma mulher sentada no chão, chorando, exigindo os seus direitos reais e verdadeiros. E um Deus amoroso
grandioso, constrangedor, te visita e fala: eu tenho uma restituição que vai tamponar e superabundar o meu amor sobre você. Abre mão do seu direito, deixa ir embora. Abre mão, libera essa pessoa. Abre mão, não tem mais dívida. Estica a mão para mim, filha. Toma o anel no dedo. Dá aqui os seus pés. Vou botar as minhas sandálias. Endireita-te. O manto de sangue sobre você. Estica a cabeça. A minha coroa. Você é minha filha. Vem comigo. Uma paternidade assim. Constrangedora. Em um dos momentos mais difíceis da minha vida. O Senhor me lembrou aqui agora para eu falar, eu tinha esquecido. O Senhor falou assim: filha, vem cá me adorar. Eu estava na sala, cortei o louvor, né? A gente vai adorar, calma aí. A gente vai adorar agora. Eu estava na sala, assim, de casa. E aí o Senhor falou assim: me adora. Eu falei: Senhor, dançando. Senhor, até onde eu sei, eu tenho o dom da palavra, mas dançar, estou brincando. Eu estava assim, sentada no sofá, e eu tive uma impressão no Espírito. O Espírito Santo de Deus se inclinando para mim, esticando a mão e falando assim: dança comigo. Eu me coloquei de pé. E eu falei: Senhor, eu estou no meio do fogo, no meio desse deserto. Vem cá dançar comigo. E eu comecei a dançar na sala da minha casa. Vocês têm ministério de dança aqui? Eu comecei a dançar, e adorar, e a dançar, e adorar, e a dançar. Fechei a cortina da varanda. Eu falei: meu Deus, se alguém me vê assim, vai achar que eu estou doida. E na hora, eu tive a visão do fogo. E Deus me fez lembrar de Daniel e dos amigos de Daniel na fornalha. E na hora o Espírito disse: dança, dança, porque eu sou o quarto homem da fornalha. Só dança, porque esse fogo aqui, ele está te reconstruindo. Dança. A adoração é o mais alto nível de batalha espiritual. A adoração é o lugar aonde o céu abre. É isso. E acontece aqui o que constantemente está acontecendo no céu. Santo, 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 santo. Digno é o Cordeiro de abrir o livro. Digno é o Cordeiro que está sentado no trono. Digno é aquele de receber honra, glória e poder. Eu tinha me esquecido de falar disso. Então entra aí o outro princípio, o princípio da adoração. Eu conheci a paternidade de Deus num lugar em que eu não poderia ir. Eu falei com vocês, eu me converti com 11 anos de idade. Mas Deus revelou uma faceta do seu amor por mim que me constrange até hoje. Me constrange. Eu não merecia. E Ele veio em graça e bondade. Olhou nos meus olhos e falou: o anel no dedo, as sandálias nos pés, endireita, toma as minhas vestes, inclina a cabeça, pega a minha coroa. Tu és minha filha amada e eu tenho prazer na sua vida. Agora nós vamos adorar. Querida, eu não sei quem você vai vir aqui na frente liberar o seu direito, mas eu preciso te dizer que na igreja é o lugar onde a autoridade de Cristo se estabelece. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali eu estou.
Você pode fazer isso no seu quarto? Posso. Posso fazer isso com um irmão? Posso. Mas com o irmão eu sou igreja. E nós estamos na igreja. Deixa Deus quebrar essa corrente aí que está prendendo o seu pé. Vem liberar essa pessoa. Abre a mão e se prepara para receber a nova história que o Senhor tem para você. E isso só é possível por meio do princípio do perdão. Enquanto nós adoramos, se isso falou o seu coração, você vai vir aqui e liberar quem você precisa liberar, ou aquilo que você precisa liberar. Em nome de Jesus. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. O Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Perdida estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdida estou sem ti. Nós estamos aqui como igreja. E na autoridade de Cristo, por meio de Cristo, em nome daquele que venceu a morte, nós liberamos, nós abrimos mão do nosso direito. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, prostradas aos teus pés. Nós lançamos sobre o Senhor todas as nossas dores, aquelas que nós conhecemos e até aquelas que nós não conhecemos. Nós lançamos pela fé, nós entregamos ao Senhor, nós deixamos ir embora tio, tia, pai, mãe, primo, prima, irmão. Nós escolhemos não cobrar mais. Nós entregamos para o Senhor as nossas perdas. E agora, Pai, em nome de Jesus, eu peço um sopro e um óleo vindo como um rio, e a mesma voz, e a mesma presença, e a mesma graça, e o mesmo amor constrangedor seja sobre cada mulher, sobre cada coração. Deus, derrama água, derrama óleo, derrama restituição, derrama dons, derrama chamado, derrama propósito, derrama, Senhor, direção.
derrama generosidade, bondade, fidelidade. Derrama, Senhor, uma nova história, quebrando cadeias, quebrando correntes, quebrando maldições, quebrando todo jugo, quebrando tudo aquilo que não provém do Senhor. Deus, sopra um sopro de graça. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Ah, queridos, deixa eu te dizer algo. Nós vamos orar por cura agora. Se você aí já foi curada por Deus, você tem unção de cura, é igreja, é irmão, é irmã. Você vai vir tocar em alguém aqui. E nós vamos orar juntas. Pastoras, ministros, intercessoras. Abraça uma irmã. Chega perto de alguém. Corpo. Somos corpo, corpo de Cristo. A graça de Deus sobre nós, deixa eu te dizer algo. Ele foi ferido no corpo para que por meio das suas feridas nós fôssemos sarados. É no corpo que a gente recebe cura. No corpo ele foi ferido e no corpo nós somos saradas. Então eu vou te dar tempo. Chega aqui. Chega aí do lado, quem não conseguiu chegar. Uma mulher do lado da outra, encosta aí. Chega junto. Começa a se permitir ser usada pelo Senhor. Vem, igreja, vai encostando. Ó, tem muitas mulheres aqui, ó, precisando de alguém aqui. Intercessoras, pastoras, ministros. Vem chegando. Se ninguém chegou aí, encosta na irmã do lado. Só encosta. Só encosta. Encosta aí quem está do seu lado. Isso, encosta aí. Vai encostando. Se você tem uma enfermidade na alma, no corpo, nós vamos orar agora. E a adoração agora vai adorar uma canção do céu. Uma adoração do céu. Senhor, vem sobre nós, Pai. Uma adoração que proclama a graça, o favor de Deus. Santo, 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 santo. Santo, santo, santo. Santo, 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 santo. Sopra, Senhor, sopra, Senhor, sopra, Senhor. Sopra, sopra, sopra. Anjos, cavaleiros de fogo, anjos guerreiros, enche este lugar, Senhor. Enche, Senhor, enche. Nós damos total liberdade. Espírito Santo de Deus, anjos guerreiros, Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo aqui. Enche este lugar com a tua glória. Ah, Jesus. Como eu amo os momentos
que eu passo contigo. Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Onde encontro a paz que a tua palavra me Jesus. traz. Para ti estou atento. Jesus. Permaneço ouvindo. Aqui quero estar. Deus, meu coração Vem, Senhor. quer mais Vem, de ti. Senhor. Faz Derrama algo cura, novo derrama em vida, mim. derrama graça, derrama Entrego unção, a ti. cura, libertação. Meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer, Jesus. Abra ti meu coração e os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero. Oh, 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 oh. Rei da glória, levanta os portais. Eu vou orar. Depois vocês tocam. Estende sua mão aí, minha irmã. Deus, em nome de Jesus. O Senhor é o Rei da glória. Abram-se os portais para que entre o Rei da glória. Jesus, tu és o Rei da glória. Levante-se os portais. Senhor, nós oramos agora. Nós profetizamos agora, em teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Derrama cura, cura o corpo, cura a alma, cura o espírito, cura as memórias, traz libertação, traz transformação. Ah, Senhor, nós profetizamos em teu nome, um óleo novo correndo aqui. Um óleo curando a mente, curando os corações, curando as memórias. Nós oramos por uma água, a água da palavra, que nos lava, que nos purifica, que nos habilita a viver livres e curadas como filhas amadas. E agora, profeticamente, nós nos levantamos como um exército de mulheres. Mulheres que encontraram o Rei da glória. O Senhor é o Rei. O Senhor é o Redentor. O Senhor é o nosso Salvador. O Senhor é o nosso amado. O Senhor é aquele que venceu a morte. O Senhor é o Rei dos Reis. E nós somos guerreiras do Senhor, filhas amadas. E adoramos ao único que é digno de todo louvor, toda